Bem, pessoal, vamos lá, né? Vamos aprender de Deus. Preste bem atenção. A nossa Bíblia, ela tem cerca de 66 livros, né? E aí, nenhum desses livros que existe aí foram colocados por vocês. Vocês não colocaram absolutamente nada aí, né? Quem colocou foi Constantino, o primeiro Papa Católico. Ele fez uma reunião lá no Concílio de Nicéia, chamou vários clérigos, né, vários homens de conhecimento, e separaram nos bastidores os livros que iam fazer parte do canô da Bíblia, né, que são esses nossos 66 livros contidos na Bíblia. Então você está carregando livros que foram separados por quem? Em 325, por um papa chamado de Constantino, ele e a corja dele, né, a assembleia dele que ele fez lá, chamado de Concílio de Nicéia. Então ele separou tudo, e se você tem esses livros na mão, foi ele que separou. Só que nesse livro que ele separou, tem um livro chamado de Tessalonicenses, e segunda Tessalonicenses, primeira e segunda, né, que fala sobre o anticristo. Aí veio o sistema protestante que surgiu depois de Lutero, né? Até porque os primórdios dos protestantes, na verdade, eles assim, eles não criaram nenhuma espécie de anticristo, sabe? Eles não criaram. Esse anticristo ele veio nascer, sabe? E veio ser gerado depois de um tempo, né? Porque nem os testemunhos de Jeová, nem os mormons, eles acreditam no anticristo. Esse anticristo ele habita no âmbito dos protestantes, porém nem todos as religiões protestantes, como acabei de falar agora, aderem a esse anticristo que foi criado pelo sistema religioso protestante. Nem os católicos criaram ele. Os católicos não criaram nenhuma espécie de anticristo. Quem criou foi o sistema, né, religioso protestante. Lutero também não criou isso. E nem os primeiros protestantes criaram isso. Tá entendendo? Depois de um tempo começou a surgir porque o sistema viu que isso aí era extremamente lucrativo. Eles começaram então a criar um sistema, sabe? Porque o anticristo, ele é uma verdadeira farsa. Ele não existiu e nunca há de existir. Tá entendendo? Porque assim, se você for lá atrás e pegasse uma máquina do tempo e voltasse lá e você escondesse o livro de 1 Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, alguns livros que falam de anticristo, potencialmente esse anticristo não ia ter força nenhuma aqui, porque se foi tirado lá atrás, como é que ele ia existir aqui? Tá entendendo? Muita coisa, né, que foi deixada lá atrás como livros apócrifos, se existisse hoje, potencialmente o sistema protestante iam criar ali, sabe? Iam criar personagens como criar esse anticristo aqui. E esse anticristo criado, ele teve vários personagens, né? Hitler foi um dele, os papas, cada papa também foi um deles, Mussolini, Mao Tse Tung da China foi um deles, Stalin, Lenin, Gorbachev da Rússia, né? Barack Obama foi também, né? Também agora aquele presidente da França, Emmanuel Macron, também foi candidato a anticristo. Ou seja, eles ficam renovando e agora estão colocando o pobre coitado do Elon Musk aí, o cara que há de terraformar Marte, né, que ele tem essa ambição aí, estão colocando agora esse cara como anticristo, muito por conta de quê? Muito por conta de que o cara tá criando um chip, velho. O cara tá criando um chip e a ciência vai se multiplicar, sabe? Mas esse anticristo criado aí, né, pelo sistema protestante, que é uma verdadeira farsa, ele não existe na religião muçulmana, ele não existe na religião budista, ele não existe na religião aí da Seishonuye,
Tá entendendo? Ele não existe na religião muçulmana. Tá entendendo? Até porque para você ter um anticristo que domine todo o planeta Terra, você vai ter que entender agora um pouco de geopolítica. O mundo, certo? O mundo é um pavio de interesse. Tá entendendo? Quando a ONU eles se reúnem lá, os membros da ONU, com seus respectivos aí, presidente, que cada presidente representa uma nação, você vai ver ali que existem interesses por trás dessas reuniões, aonde vai prevalecer, né, os interesses dos mais poderosos, como o G8, né, onde tem Estados Unidos, França, Alemanha, tá, esses países poderosos, Japão. Mas só que é o seguinte, como o mundo é dividido em um dualismo, né, uma bipolaridade geográfica, você vai ver que tem países de esquerda que não se bate com países de direita. Tá entendendo? Por exemplo, a China não se bate com os Estados Unidos. Os Estados Unidos não se bate com a China, mas são dois países extremamente dominantes no mundo. A China tem tentado tomar a hegemonia dos Estados Unidos, ultrapassar os Estados Unidos. Dizem alguns especialistas que isso é questão de tempo. Tá entendendo? É aqui que você vai entender que nunca existiu o anticristo e nunca vai existir. Ninguém nunca conseguiu e nunca há de conseguir reinar absolutamente. Nem os imperadores como Nabucodonosor, como Ciro, como o próprio Alexandre o Grande, e nem o imperador do Império Romano não conseguiu. Chegou um momento que o Império Romano começou a colapsar dentro dele mesmo. E nas suas fronteiras eles começaram a perder guerra, pois bárbaros, pois visigodos, tá entendendo? E por outra espécie de outra espécie aí de entidade, de guerreiros, né? Que na verdade chegaram na fronteira como germânicos e atribularam aí. Quem não se lembra aí de Uno, Átila, o Uno? Esse cara atormentou o Império Romano. Inclusive o Império Romano teve que pagar aí imposto. Então sempre vai haver oposição. Tá entendendo? Então o mundo é isso. O mundo é um jogo de interesse. Não tem como ter um homem só, mas na mente dos protestantes eles ficam esperando esse anticristo que foi criado nos bastidores do sistema religioso e que foi dado aí de bebê a essa massa religiosa que fica se iludindo achando que vai ter realmente um anticristo. Anticristo esse que nunca vai vir, nunca vai existir, sabe? Essa fantasia, essa utopia só existe na mente dos protestantes. Porque, como eu falei a você, um hindu, ele não acredita nisso, até porque no meio dele não existe isso. Isso é fantasia religiosa protestante. Essa fantasia religiosa protestante também não está no meio dos muçulmanos. Também não está no meio dos budistas. Ou seja, nem está no meio dos judeus, né? Aí, do judaísmo. Aí esses caras ficam pegando aí passagens, né, do Antigo Testamento, ficam dando suas pedaladas aí, fazendo suas gambiarras, suas manobras aí, e dando de beber ao povo. E é cada mentira absurda, meu irmão, que é terrível, tá entendendo? Aí fica usando o livro de Daniel, fica usando o livro de Apocalipse, fica usando o livro de 1ª e 2ª Tessalonicenses. Na época do apóstolo Paulo, só tinha duas espécies ali de anticristo. Eu vou te falar agora para a gente encerrar. Primeiro, o anticristo que Paulo estava se referindo era realmente o imperador Nero, que depois decapitou o próprio apóstolo Paulo. Tá entendendo? Nero decapitou Paulo. Então, os cristãos dos primórdios, sabe, aqueles cristãos ali do primeiro século,
eles viviam oprimidos, né? Eles se comunicavam através de quê? De códigos. Porque se o imperador soubesse, porque assim, os fariseus, eles já perseguiam os cristãos, mas chegou uma época que o imperador, chamado de Imperador Nero, ele estava a todo vapor, sabe, tentando destruir tanto os judeus como os cristãos. Aí não valeu nada, né? Os fariseus, os saduceus, entre outros escribas, perseguiu os cristãos que depois, em conjunto, eles mesmos, todos eles, em uma prateleira só, foram perseguidos. Vocês estão entendendo? Inclusive os cristãos, inclusive os judeus, saduceus e escribas. Por quem? Por esse imperador que os cristãos, em código, chamavam ele de quê? De anticristo. Está entendendo? Porque se você fosse comprar alguma coisa lá e não tivesse essa marca aí, que 66, que era a marca, você já viu que os escravos eram marcados? Então todos eram marcados no Império Romano. Só que os cristãos eles não queriam, né, e não aceitavam adorar um Deus humano como Nero quis ser adorado, como Diocleciano quis ser adorado, como também Domiciano e Adriano tentou ser adorado, não conseguiram. Porque os cristãos eles resistiram ao fim da espada mesmo. Eles não aceitaram adorar homem, eles só aceitaram adorar um Deus só, que é o certo. Tá entendendo? Se fosse colocado os cristãos de hoje, meu irmão, tava tudo uma festa, uma família, sabe? Que eles iam aceitar adorar por conta do medo, né? E hoje tá uma bagunça. Mas aqueles cristãos primórdios lá, eles davam a própria vida mesmo. Tá entendendo? Então Paulo chamou esses caras aí, esses imperadores, de anticristo. O filho da perdição que o Senhor ia com sopro, tal. Isso aí está em Tessalonicenses. Então Paulo chamou esse poder, esse império de anticristo. Eles mudaram as leis também, né? Como eles mudou as leis? Mudou as leis dizendo que agora eles tinham que ser adorados. Imagine bem, o cara chega no poder, o imperador, e fala, não, agora vocês têm que se prostrar diante de mim e me adorar. Influenciado por quê? E por quê? Influenciado pela cultura religiosa grega, aqueles deuses lá, aquele panteão de deuses grego lá. Tá entendendo? Então Paulo está se referindo a esse tipo de cara. Tá entendendo? Que depois o próprio Paulo vai ser vítima aí de Nero, né? Nero vai decapitar o apóstolo Paulo. E depois os cristãos, os primeiros cristãos, vão sofrer sim essa perseguição, muito por conta de não adorarem esse maluco que se inspirou nos deuses gregos. Entendeu? Nero estava achando que ele era um filho de Deus, né? Que ele era um filho de Zeus, do Deus supremo grego, e queria se adorar. E os cristãos negaram essa adoração aí. Aí o que é que acontece? Paulo falou sobre isso. Esse era o anticristo. Tá entendendo? E Paulo também falou sobre outra espécie de espírito de anticristo. Qual é? Foi quando Paulo teve um sério problema. Sabe porque Paulo é assim, ele formava uma comunidade aqui, se deslocava para formar outro, se deslocava para formar outro, se deslocava. Então isso aí levou muitos anos, mas muitos anos mesmo, Paulo fazendo esse trabalho aí. Ele formava uma comunidade, como ele não podia estar em todos os lugares, né, de forma rápida e súbita, ele enviava carta. E essas cartas eram lidas. Por exemplo, ele enviou a Coríntios, a carta aos Coríntios, 1ª e 2ª Coríntios, foi Paulo que fez, foi Paulo que enviou. As cartas aos Coríntios foram, na verdade, uma forma de sanar e também fazer com que os cristãos dali tivessem fé em Deus e sanasse alguns problemas ali carnais. A carta que Paulo enviou aos Tessalonicenses foi só destinada aos Tessalonicenses. Vocês estão entendendo? A carta que ele enviou à comunidade de Colosso só foi para aquela comunidade ali. E aí Paulo foi distribuindo as cartas, né? Por quê? Porque existia
na época de Paulo, uma forte influência da cultura grega e da lógica grega platônica, tá entendendo? Aristotélicas, que estava, na verdade, tomando conta aí, sendo difundida. Inclusive, você vai ver gregos se aproximando de Jesus. Você vai no Antigo Testamento, você vai ver relatos lá de gregos se aproximando de Jesus com filósofos. Então, o poder da filosofia romana, dos intelectuais romanos e da filosofia grega, que influenciou os romanos, estava sendo difundido também. Se de um lado Paulo estava difundindo o evangelho, do outro também os gregos, né, que influenciaram os romanos, e os romanos que tinham domínio total, cabal do reino ali, eles na verdade estavam distribuindo também filosofia grega ali pelo império. Filosofia essa que atingiu a mente de Fileto, tá entendendo? E Emineu, que os caras estavam pregando, meu irmão, filosofia dentro das comunidades cristãs que Paulo estava, ou seja, Paulo formava uma comunidade, tá entendendo? Esses caras iam lá dentro da comunidade como vírus, adentrava e pregava a lógica, pregava filosofia grega, que já tinha influenciado os romanos, que era o império. Aí Paulo viu isso aí um perigo, então eles estavam sim com o espírito do anticristo, tá entendendo? Com o espírito anti-Messias, com o espírito anti-Jesus Cristo. Então a preocupação de Paulo foi contra esse tipo de cara. Paulo tinha a preocupação contra o anticristo Nero, né, que queria ser adorado, mas também Paulo tinha preocupação com as comunidades que ele estava formando, e depois que ele formava, aí ia esses caras para lá e ficava pregando filosofia, lógica, e abatia a fé de muita gente, porque filosofia abate, porque trabalha com lógica, trabalha com equação, né? Trabalha com questões cartesianas, tá entendendo? E Paulo pregava a fé. Tá entendendo? A filosofia, ela não acredita na fé, tá entendendo? Porque a filosofia é a base da ciência grega. E nesse embate aí, meu irmão, potencialmente Paulo ficou muito preocupado com as comunidades. E esse Fileto e Emineu agiram como câncer, como Paulo falou. Eles agiram como câncer porque eles iam lá, se instalavam e contaminavam a mente de um bocado de irmãos da comunidade. E isso chegou ao ouvido do apóstolo Paulo. Aí Paulo falou que eles estavam com o espírito do anticristo. Tá entendendo? Porque assim, o que é um vírus? O vírus é assim, ele vai, procura, né, algum corpo hospedeiro como células e bactérias, injeta seu material lá dentro, entra lá dentro, se multiplica lá dentro e explode. A bactéria explode também a célula. Assim que um vírus age. O vírus é o menor ser encontrado na natureza. Tá entendendo? Então, ele entra em uma casa, se multiplica e depois destrói tudo. E com a destruição e com a multiplicação dos vírus, nesse mesmo padrão, potencialmente o corpo vai sofrer. E Paulo sabia que ele tinha que cuidar de quem? Do corpo de Cristo, que era o quê? A igreja. Com a introdução da filosofia grega romana dentro da comunidade cristã, os cristãos iam ficar praticamente lógicos. E isso ia atrapalhar o trabalho do Espírito Santo de Deus, o trabalho do apóstolo Paulo. Tá entendendo? Muito por conta desses dois demônios aí, chamados de Fileto e Emineu. Aí, a qual Paulo chamou de cânceres. Porque assim que acontece, um câncer ele consegue contaminar o corpo todo, tá entendendo? Como vírus, e destrói o corpo. Coloca o corpo, meu irmão, em fase
deteriorização, tá entendendo? Ele vai destruindo, minando, sabe? Ele vai, na verdade, destruindo o corpo. E o apóstolo Paulo tinha muito cuidado e zelo pelo corpo de Cristo, e ele enviava as cartas. E uma dessas cartas estava advertindo os irmãos para ter cuidado com quem? Com Fileto e Emineu, que estavam com o espírito do anticristo. Por quê? Porque eles estavam contaminados com a filosofia grega, e agora estavam tentando agora contaminar a comunidade. Como Paulo tinha dificuldade de se deslocar, ele enviava carta. Tá entendendo? E o que é que acontece? Acontece, meu amigo, que Paulo chamou tanto Nero de anticristo como esses dois caras de anticristo e entregou eles dois a quem? A Satanás, meu irmão. E ao Senhor, que o Senhor os castigue. Porque Paulo pregava a fé, os caras pregavam a filosofia grega, platônica, tá entendendo? O que ia afetar de forma direta a fé dos irmãos da comunidade, então eles estavam agindo como câncer. Então eles tinham o espírito do anticristo. Só que isso aí passou, né? A igreja se desenvolveu, cresceu, o corpo de Cristo cresceu. Pegaram essa parte aí, né? Que está em Tessalonicenses, e aí criaram um personagem chamado de anticristo, que nunca existiu, que nunca vai existir, meu irmão, e que nem espera existir. E aí fizeram um anticristo aí, que esse anticristo nunca chega. Você pode observar que na década de 80, esse sistema religioso aí de protestante, que são extremamente muito criativos, eles são muito criativos e criaram, né, um método de meter medo no povo. E aí criaram uma versão aí do ataque do anticristo. E que versão era essa? Era os códigos de barra. Eles disseram que o número 666 estava nos códigos de barra. E aí, só que é o seguinte, estava no código de barra, eles pediam o dízimo, pediam as ofertas, né? Colocavam no bolso deles. E o que que acontecia? Eles faziam compra, comiam, bebiam, se divertiam, faziam as orgias deles em oculto e oprimiam o povo. Olha, não compre não, viu? Porque esse código de barra aí é do diabo, tem o número 666. Isso aí ficou um bom tempo, né? Sendo aí dissercado e diluído. Até que surgiu o cartão. Agora é o seguinte, preste bem atenção. Eles falavam que o código de barra era do diabo, mas eles não deixavam de fazer compra. Aí muitos irmãos chegou até passar fome, até morrer, se vocês não sabem. Porque o pastor fez isso, ideias matam. Tá entendendo? Foi por isso que o apóstolo Paulo não permitiu que a ideia lógica, né, desse espírito de anticristo emitido por Emineu e Fileto entrasse dentro da comunidade evangélica cristã antiga. Tá entendendo? Então Paulo foi distribuindo as cartas para impedir, bloquear esses demônios. Aí o que que acontece? O sistema religioso protestante criou outro método, agora substituindo o código de barra por um avanço da ciência, chamado de cartão de crédito. Ele disse que cartão de crédito era do diabo e todos eles usam, até hoje. Agora vem agora a questão do chip, tal, não sei o que, do implantamento. Todos eles agora vão colocar também. Tá entendendo? Porque isso aí é avanço da natureza. Daniel viu isso, não tem mal nenhum nisso aí. Tá entendendo? Não tem mal nenhum disso. Por exemplo, você tem aí em sua casa, em seu lar, de celular, você tem celular na mão, né? Você tem aí televisão, você 4K, né? Você tá dentro de um contexto onde a ciência realmente tem se avançado, tem progredido. E você faz parte desse mundo, não tem como fugir dele. Jesus, quando andou aqui na Terra, Jesus não teve como fugir, né, desse mundo aí, esse mundo paralelo aí, aonde
os romanos já existiam, quando Jesus nasceu, os romanos já existiam, as leis já existiam, e Jesus andou aqui no meio disso tudo. A mesma coisa é você, quando você nasceu, você pegou o mundo se transformando, tá entendendo? Em evolução, e você não tem muito o que fazer, até porque não foi você que fez nada, e não vai fazer, apenas você é um produto do meio, tá entendendo? Agora, o que não pode é esse sistema criar personagem, empurrar a goela abaixo para dentro de seu coração, você acreditar e ser prejudicado. Tá entendendo? Então, esse anticristo é uma farsa. Ele nunca existiu e nunca há de existir. Tá entendendo? Então, pessoal, não acreditem nisso. Sempre confie em Deus e em suas promessas, porque Deus é fiel para cumprir. Então, Paulo tinha a preocupação dele com a comunidade, tá entendendo? Para que esse corpo de Cristo não fosse infectado por filosofia grega, tá entendendo? Que era extremamente forte na época. E quem foi esses dois percussores aí da filosofia grega que, né, em algum momento se desvirtualizaram da fé? Eminé e Fileto, a qual Paulo chamou eles de câncer, porque um câncer destrói o corpo. Então Paulo falou, esse aí sim tem o espírito do anticristo. E outro que tinha o espírito do anticristo foi quem? Foi Nero e os imperadores que queriam ser sim adorados. E esse anticristo de hoje não existe, tá entendendo? A ciência está se multiplicando, estamos na ciência 4.0, é a quarta revolução industrial, não temos muito o que fazer, a ciência está se multiplicando, você é produto do meio, você tem uma série de coisas aí comprovando que você é produto do meio, você usa geladeira, ventilador, coisa que o imperador nunca usou, nunca pensou em usar. Você usa smartphone, fogão elétrico, enfim, tudo isso é prova de que você é um produto do meio, as coisas estão aí, meu irmão, foi como Jesus falou. Jesus falou que ele caminhou na terra pregando, meu irmão, e as coisas estavam ali, na época dele era daquele jeito, daquela forma. Tá entendendo? Então, você não tem muito o que fazer, você tem que se preocupar com as promessas de Deus se cumprir na sua vida, não nesse anticristo formado, criado pelos homens, como o sistema criou, né? E ficou aí mostrando vários anticristos que nunca vingou e nunca há de vingar, né? Ele disse que Papa era anticristo, ele disse que aí Stalin era um anticristo, ele disse que Lenin era anticristo, que Gorbachev era anticristo, né? Eles chegaram a dizer que Mao Tse Tung era anticristo, que o próprio Barack Obama era anticristo, que o próprio Emmanuel Macron agora era anticristo e que agora é Elon Musk, né? Que o cara tá querendo implantar chip e tal, que é um progresso da ciência. A ciência é uma extensão do poder de Deus, então não tema a ciência. Daniel disse que a ciência é de se multiplicar nos últimos dias. Está se multiplicando e você não pode fazer nada. A maior prova disso é que hoje ninguém vive sem celular, sem smartphone. Isso é ciência. Isso é fato. Tá entendendo? Se Jesus estivesse hoje, ele potencialmente ia usar celular. Porque ele ia estar em outra época, outro mundo. Que Deus continue nos abençoando.